Boa noite, meu nome é Agna. Estaremos falando sobre um tema da nossa apresentação com a nossa docente Ana Clara Corrêa Melgaço, os discentes Agna Melgaço, Lívia Tabosa e Luiz Felipe Porto. A nossa disciplina é Banco de Sangue. O nosso tema é sobre soroprevalência do vírus linfotrópico de células T humana, HTLV, entre os doadores de sangue de Hemocentro de Maringá, no Paraná, e Boa Vista, em Roraima. O objetivo desse artigo é descrever sobre a soroprevalência do HTLV entre os doadores de sangue do Hemocentro dessas duas cidades. Esse artigo foi recebido em 8/7/2014, porém só foi aprovado em 14/1/2015. Boa noite. O nosso grupo é composto por eu, Lívia, por Agna e por Luiz. Para iniciar o nosso seminário de banco de sangue, nós vamos falar sobre o artigo 3 do HTLV. Bem, para introduzir, o HTLV é o vírus T linfotrópico humano. Ele atinge as células de defesa do nosso organismo, os linfócitos T. Existem dois tipos desse vírus, o HTLV1 e o HTLV2. O subtipo 1, ele está relacionado a doenças neurológicas. Essas doenças são graves e degenerativas, e também as doenças hematológicas, como a leucemia e o linfoma de células T humana do adulto. Bem, o vírus linfotrópico de células T humanas, HTLV, ele pertence à família dos retrovírus, ou seja, da família do grupo do HIV, causador da AIDS. Esse patógeno, ele pertence à família dos retrovírus. Seu mecanismo de transmissão se dá por via vertical e parenteral, ou seja, de mãe para filho, através do parto e principalmente através da amamentação. Também ele pode ser transmitido pela relação sexual desprotegida, por transfusão de componentes celulares do sangue e pelo compartilhamento de seringas e agulhas por usuários de drogas. O HTLV não tem cura e não há tratamento específico para essa infecção, nem vacina preventiva para a infecção. As medidas de prevenção são as mesmas para evitar as DSTs, utilizar camisinha nas relações sexuais e não compartilhar seringas e agulhas. Um dado interessante é que o Brasil se encontra entre os países com maior número de indivíduos portadores do HTLV. Agora eu vou falar um pouco da continuidade da soroprevalência do HTLV. Bem, o objetivo desse artigo foi descrever a soroprevalência do HTLV entre doadores de sangue em hemocentros de duas cidades do Brasil, a Maringá, no estado do Paraná, e Boa Vista, capital do estado de Roraima. Nesse método, eu vou dizer um pouco como ele foi realizado, ou seja, como ele foi subdividido. Trata-se de um estudo descritivo, cuja fonte de dados
secundários correspondeu aos resultados dos testes sorológicos anti-HTLV-1 e anti-HTLV-2, realizados em doadores de sangue nos hemocentros das cidades de Maringá e Boa Vista. Maringá, ela situa-se no norte central do estado do Paraná. E Boa Vista, por sua vez, localiza-se no norte de Roraima. As doações de sangue foram divididas em dois subgrupos, como eu já falei. As doações de primeira vez, que são referentes aos registros de indivíduos que doaram sangue pela primeira vez, e as doações fidelizadas, que correspondentes aos registros de indivíduos após doar sangue pela primeira vez. Nesse caso, eles obtiveram resultado de exames isento de doenças infecciosas e tornaram-se doadores habituais. Nessa subdivisão, as provas sorológicas para HTLV foram realizadas pelo teste ELISA, ou seja, enzima imunoensaio, para a detecção de anticorpos IgG, e são utilizadas na rotina dos bancos de sangue destacados para esta pesquisa. Um dado importante é que foi calculada a soroprevalência para cada 10.000 doações, tanto para Maringá como para Boa Vista, dividindo-se o número de sorologias positivas de doações fidelizadas, primeira vez e total, pela quantidade de doações fidelizadas, primeira vez e total, e multiplicando-se por 10.000 doações. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Maringá. Boa noite. Agora eu vou dar a continuidade para os meus colegas. Bem, falando dos resultados, no período de 2001 a 2010 foram registrados 9.968 doadores fidelizados. Essas doações fidelizadas são aqueles pacientes que foram doar pela primeira vez e depois fizeram o teste do HTLV, que no caso a prioridade é para doadores, e detectaram que eles estavam isentos da doença. Então, depois disso, eles passaram a ser doadores fidelizados. Então, nessa primeira tabela, nós vamos observar o número de doadores de sangue e o número de casos positivos do HTLV entre os dois grupos, né, o fidelizado e os de primeira vez, no município de Maringá e no município de Boa Vista. Então, como eu já tinha dito, de 2001 a 2010, na cidade de Maringá, foram registrados, como eu já tinha dito, né, 96.968 doações fidelizadas, com uma frequência maior de 11.157. A gente observa isso aqui na tabela. E também observamos que em 2001 foi a menor frequência, foi de 8.227. Isso. Em 2007, 11.157 foi observado em 2001. Também foram observados que 29.418 doações de primeira vez, com a frequência menor de 4.661 em 2001 e a menor de 2.190 em 2005. Isso em Maringá. Já em Boa Vista, o total de doações de sangue fidelizada corresponde a 40.772 e teve um aumento
de 9.353 em 2007 para 11.124 em 2010. Os grupos de primeira vez foi de 10.083 e observou uma diminuição no número de doações, que foi de 2.855 em 2007 para 2.399 em 2010. Isso aqui na nossa primeira tabela. Também observamos que um pequeno número de sorologia positiva para HTLV entre os doadores que foram realizados nesse período, nesse período de estudo. Também em Maringá, que foi de 2001 a 2010, como eu já tinha dito. Como em Boa Vista, de 2007 a 2010, também foi observado, Entretanto, os doadores de primeira vez em Boa Vista, a soropositividade chegou a 62,5% de casos para cada 10.000 doações, no caso em 2010. Já na tabela, na figura 1, considerando esse período, foi possível fazer a comparação entre as duas cidades, de 2007 a 2010, e evidenciou que a frequência relativa de doações de soropositividade para HTLV foi menor em Maringá e desceu 0,9. A gente pode observar aqui em 2008. Em 2007. Isso, em 2007. Para 0 em 2010, em cada 10.000 doações. Enquanto em Boa Vista, houve um aumento de 1,6 em 2007 para 11,2 em 2010, para cada 10.000 doadores. Então, foram estudadas 126.386 doações em Maringá e 50.855 em Boa Vista. Os registros de soropositivos para HTLV foi possível constatar que em Maringá, em 2007 a 2010, o número de casos permaneceu baixo, e estava. Enquanto em Boa Vista ocorreu aumento de 1,6 para 11,2, de casos positivos, como eu já disse, para cada 10.000 doações. Oi, meu nome é Luiz Felipe e agora eu vou falar um pouco sobre a discussão. A frequência de doações com soropositividade para HTLV em Boa Vista aumentou gradativamente no decorrer do período entre 2007 até 2010. E também, no caso, o Hemocentro de Maringá, quero dizer, teve uma frequência menor no intercrescente em soropositividade de HTLV no período de 2001 até 2010. Enquanto que no Brasil concentra-se uma maior prevalência de infecções por HTLV em todo o mundo, com menores prevalências na região sul, no período de 2003 a 2006, e maiores prevalências no norte e nordeste, de 1995 ao ano 2000. Destacando as variações, ou seja, aumenta e diminui, na região sudoeste, do ano de 1993 a 2007, e no centro-oeste, de 2003 a 2004. Os fatores de risco à infecção causada pelo HTLV, neste caso, se destacam-se na amamentação cruzada, ou seja, a mãe amamentando o bebê quando ainda está na fase de amamentação, o HTLV consegue passar.
idade superior a 40 anos se torna suscetível à doença também, além do uso de drogas injetáveis, que, por causa de compartilhamento de seringas, se torna bem suscetível a receber um sangue contaminado, além de hemotransfusões com soropositividade para HTLV, além de ser uma doença sexualmente transmissível, também com pessoas com vida sexual ativa e de múltiplos parceiros, cujo algum desses possa estar infectado também. Outro fator também são alguns fatores terciários e secundários que envolvem a demografia. Com essas informações, a gente vê qual a importância em avaliar a epidemiologia constante em diversas regiões, visando não apenas a detecção precoce de pessoas que sejam infectadas, mas também a implantação de medidas preventivas e na capacitação da equipes multidisciplinares para atuar no monitoramento do vírus linfotrópico de células T humana, ou HTLV, e em contextos semelhantes aos analisados também. Ou seja, mostra a importância de ter um monitoramento epidemiológico regional para saber como é que está a prevalência da doença, se está aumentando ou se está diminuindo. E quais são as medidas preventivas para informar a população também sobre essa tal situação.